Bom dia, esta é a apresentação do grupo 4. Os integrantes são o André, Henrique, o Caio e eu, Thaís. O artigo escolhido tem como título a opinião de atletas e treinadores de voleibol sobre a participação de mulheres trans. Os autores são Rafael Marques Garcia e o Eric Giuseppe Barbosa Pereira. A revista é Movimento. O objetivo geral do artigo é averiguar a opinião de atletas e treinadores de voleibol sobre a participação de mulheres trans no vôlei feminino a partir do caso da Tiffany Abreu. Aqui é introduzido o Sistema Mundo, que é um regime que dita as relações sociais. Dentro desse regime, tem a cis-heteronormatividade, que são normas que policiam o gênero e a orientação sexual. Com essas normas, é observado o privilégio de pessoas cis, que são aquelas que se identificam no gênero e sexo atribuídos no nascimento, em relação às pessoas trans. O foco maior do trabalho é nas identificações trans no esportes, em especial na participação da atleta trans de voleibol Tiffany Abreu, que foi a primeira mulher trans a competir no alto rendimento esportivo brasileiro. O objetivo da pesquisa é averiguar a opinião dos atletas e treinadores de voleibol sobre a participação de mulheres trans, e para nortear esse objetivo, foi indagado qual o posicionamento dos envolvidos acerca dessa participação e como estruturam e apresentam seu ponto de vista. Aspectos metodológicos. O estudo ele é de natureza qualitativa e a seleção do material empírico concentrou-se em fontes de formação disponíveis online. Como o critério de seleção foi usada a plataforma SimilarWeb para coletar os sites mais visitados do Brasil, e a partir desses sites foram buscadas as reportagens que tratavam do assunto. Foi identificado um total de 38 reportagens que tratavam sobre a participação trans no voleibol. Deste total, foram descartados 27, ficando apenas 11 matérias, que traziam à tona o depoimento de 9 atletas e 4 treinadores. Para que fosse possível analisar, foram adotadas 4 etapas de análise. Resultados e discussão. Para facilitar a leitura dos posicionamentos, foi organizado o estudo em 2 grandes blocos, que o primeiro é destinado à fala dos atletas e o segundo à fala dos treinadores. Já o terceiro bloco foi sinalizado para discutir de forma coesa os discursos do grupo amostral. Nos discursos das atletas, são apontadas opiniões tanto das atletas e ex-atletas de voleibol feminino. No geral, as opiniões contrárias à participação justificam que não consideram justo, por fatores biológicos e fisiologia, que mulheres trans joguem com as mulheres. Também, na maioria dos discursos, é apontada a diferença de força física e que, em alguns momentos, a Tiffany possa se sobressair. Algumas atletas argumentam que não querem entrar em polêmica e que cabe aos órgãos competentes que regulamentam as competições esportivas, tais como o COI ou mesmo a Confederação Brasileira de Voleibol, decidir quanto à participação das mulheres trans. Nos discursos dos treinadores, é reiterado a importância de cautela ao expressar as opiniões sobre a participação de mulheres trans, para que o discurso deles não seja interpretado como transfobia. Os treinadores Paulo de Tarso e Paulo Coco defendem que a atleta Tiffany apresenta diferenças significativas em termos fisiológicos quando comparada às mulheres cis, e que as recomendações deveriam ser revistas. Já os treinadores José Roberto Guimarães e Bernardo Rocha têm uma opinião mais cautelosa de que, se Tiffany está apta para jogar no voleibol feminino,
de acordo com as normas estabelecidas, não cabe aos treinadores discutir. Em Posicionamento do Grupo Amostral, é sintetizado em um quadro as opiniões de atletas e ex-atletas sobre a participação de mulheres trans. E também fica evidenciado nesse quadro a posição cautelosa em relação às opiniões dadas. Em resultados de discussão, é reiterado a cis-heteronormatividade, que inferioriza as pessoas trans e ignoram que possa haver identificação diferente da cis. Também há muitas dificuldades para que as pessoas trans se insiram no esporte. E como observado em alguns discursos, é tentado construir justificativas científicas, objetivas e racionais para o posicionamento contrário à participação. De acordo com as regulamentações do COI, para uma mulher trans competir entre as mulheres cis, é necessário declarar-se no gênero mulher, apresentar taxas de testosterona igual ou inferior a 10 números de mol por litro e manter essa taxa controlada e monitorada mensalmente. E, em relação aos discursos, fica evidente como estratégia a cautela nas opiniões e também a falta de problematização nas normas heteronormativas vigentes no esporte. Nas considerações finais, quanto à participação de mulheres trans, a partir deste caso da Tiffany Abreu, é perceptível nos discursos que a maioria se mostra contrária à inserção. Eles são baseados em preceitos biomédicos e fisiológicos cis-heteronormativos. Também é impossível desvencilhar a construção do discurso do grupo pesquisado do regime de sistematização aplicado ao esporte atualmente. E, por fim, cabe frisar que este trabalho teve como propósito registrar a opinião dos profissionais diretamente relacionados ao tema, já que, juntos, eles podem contribuir para promover mudanças significativas no mundo do esporte. Bom, este foi o conteúdo do artigo e muito obrigado pela atenção.